Glória a Deus. Hoje é um culto de missões. Nós temos aqui uma oportunidade, o privilégio de ter conosco aqui para compartilhar um pouco do seu trabalho, um pouco do que tem feito. Missionário Douglas Lopes. Missionário Douglas Lopes é um missionário ligado a WP, World Proclaim. É uma agência australiana, está no mundo todo, aqui no Brasil. A liderança é o pastor Bruno e a Camila, que inclusive formaram junto comigo no seminário há 20 anos atrás. E o Douglas é um missionário da WP Brasil. Aqui nós temos também ali as mesas representando aqui os departamentos da igreja. Ali tem missão, JNI, mulheres, JNI que já foi falado, é o Cezinha, se alguém depois quiser conversar a respeito. EBD, acredito que é o pastor Rogério, que é o responsável. Mulheres, pastora Carmelo. Compaixão, MNI, JNI. Depois podem dar uma olhada ali nos ministérios. E tem um ministério novo que vai estar para ser criado aqui na igreja. Não vou falar por enquanto, é segredo. Estou conversando com o pastor Edmur. Acredito que vai ser um ministério muito relevante para a igreja, para essa região, para o local. Nós devemos estar tratando mais adequadamente daqui a alguns dias com a igreja. Queria pedir que o missionário Douglas estivesse chegando. Eu conheci o Douglas há cerca de 7 anos, né, na igreja do Nazareno Ebenezer. De lá para cá, cada um fez o seu caminho, mas de vez em quando acaba entrelaçando, né? Como ele é missionário, ele ainda apresenta relatório para mim até hoje, né? Porque estamos orando por ele e apoiando da forma que podemos, né? Conheci o Douglas, era solteiro, agora casou, Tatiane falou hoje que já tem um bebê vindo a caminho, mas eu vou deixar para ele falar. Tá bom, meu querido? Vamos orar aqui. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela vida do Douglas, da sua família, que o Senhor já tem usado, Senhor, para a expansão do teu reino, da tua obra. Usa ele nesse tempo aqui, neste altar, neste púlpito, para edificar nossas vidas, edificar os que estão presentes, aqueles que estão vendo pela internet ou ainda virão assistir, que alguma palavra, algum testemunho da vida dele, algum ensinamento, as pessoas sejam edificadas através da sua vida. Que o Senhor continue abençoando no chamado dele, na sua vida como marido, como pai de família, ó Deus, como um missionário da WP. Abençoa a vida dele nesse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, queridos. Muito bom estar aqui com vocês. A paz do Senhor. Amém. Eu queria fazer uma apresentação muito breve aqui sobre a WP Brasil. Alguns aqui já conhecem, como o Lázaro. E o Paulo Santiago também, né? Esteve presente com a gente em várias oportunidades, inclusive em algumas viagens missionárias. Eu queria, antes de mais nada, né, apresentar o vídeo da viagem à Bolívia. Então pode soltar esse vídeo. Estamos servindo como missionários aqui na Bolívia e nesse período dedicamos parte do nosso ministério evangelizando em escolas, passando palestras sobre valores morais, e Deus tem aberto muitas portas. Temos a possibilidade de falar sobre o amor de Cristo para jovens, crianças, adolescentes, para professores e muitas vezes para os pais dos alunos. Tem sido um privilégio servir a Deus nessa área. E cada vez mais as portas estão se abrindo para a pregação do Evangelho. A WP Brasil, além dos evangelismos em escolas, presídios, evangelismos urbanos semanais que fazemos durante todo o ano,
realiza viagens a curto prazo, com equipe de voluntários para vários lugares e para vários países. Um deles é a Bolívia. Na Bolívia, atuamos com a visão de evangelizar, apresentar Cristo por todos os meios e em todos os lugares possível. Através dessa mensagem, eu pude ver crianças tendo uma compreensão exata do plano da salvação. Além disso, eu pude ver pessoas que não tiveram contato com a famosa película, que é quando nós fazemos aquela transmissão de um filme, de um projetor, numa comunidade que às vezes não tem nem mesmo energia elétrica. Então, o que eu posso dizer é que a minha experiência ela foi mais do que eu possa descrever através de palavras. Eu tenho certeza que isso vai ficar gravado no meu coração e, com toda certeza, quero poder estar apoiando a missão e seja você um apoiador também, para que a obra de Deus continue sendo realizada e para que você também, quem sabe, possa ser um instrumento nas mãos de Deus juntamente com essa equipe incrível. Maravilha. Então, queridos, essa daí é a nossa viagem missionária à Bolívia, a próxima viagem que nós vamos fazer. Sempre nós realizamos essas viagens missionárias com equipe de voluntários. Então, fico muito à vontade para nos procurar, ou até mesmo o Lázaro, o pastor Edmur, a respeito desse envolvimento conosco nesse sentido, caso Deus direcione você, não é? Depois, se vocês quiserem saber mais informações a respeito da WP Brasil, a respeito do ministério que eu e Tatiana temos desenvolvido juntamente com a WP Brasil, por favor, passe ali no stand, né? Ali tem um QR Code, ao escanear você vai preencher ali 3 informações apenas, nome, seu e-mail e o telefone se você quiser, e por meio desses canais a gente vai enviar todos os nossos informativos, né, trimestrais, para que vocês acompanhem bem de perto o que nós temos feito e até mesmo se envolva de alguma maneira, né? Um grande prazer estar aqui hoje nessa igreja. Lázaro, um amigo muito querido, que sempre fica, né, procurando meios de nos ajudar, de várias maneiras possíveis, sempre conciliando algumas parcerias, enfim, uma bênção na nossa vida, né? Na minha vida, na vida da minha esposa. E como o Lázaro disse, eu descobri há poucos dias que eu vou ser pai. A minha esposa descobriu há poucos dias que está grávida, ainda não sabemos o sexo, nada, né? Vamos fazer o ultrassom no dia 7 de março, mas o ano já começou, né? Com tudo. Estamos muito felizes com essa notícia e é um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos, e essa palavra, Deus tem falado muito ao meu coração por meio dela. Vou convidar os irmãos então a abrirem as suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo de número 2. Josué, capítulo 2. Aqueles que podem, coloquem-se de pé para a gente ler esse texto da palavra de Deus. Josué, capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo todo, ok? Então, do acampamento de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 homens como espiões, com a seguinte instrução: faça o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta cujo nome era Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó: alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu assim: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eles eram.
foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço, escondidos debaixo de uns feixes de linho que tinha posto ali. Pois os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho, que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço ter com eles e disse o seguinte: sei que o Senhor lhes deu a terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes da terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. Sabemos o que fizeram no leste do Jordão aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que nós estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir essas coisas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu, embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Deem-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida do meu pai e da minha mãe, também de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Os homens então responderam: oferecemos a própria vida como garantia da sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos a promessa, trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela em uma corda, pois a sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam, disse ela, para a região montanhosa. Escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir o seu caminho. Na verdade, até aqui tá bom. A gente já conhece essa história muito bem. Podem se assentar. A gente já conhece essa história, não é? A história da invasão, a conquista de Jericó. Vamos orar por essa palavra? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua santa palavra. Nós queremos te pedir, mais uma vez, fale conosco, Senhor. Nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor, mas a tua palavra é a luz que faz com que nós façamos isso com o nosso coração, da melhor maneira possível. Então, usa a minha vida, Senhor, aqui como instrumento em tuas mãos e fale ao teu povo, Senhor. Fale ao nosso coração. Precisamos ouvir a tua voz. Precisamos que o Senhor conduza a nossa vida. Só assim nós estaremos no centro da tua vontade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que coisa interessante. Josué, a primeira ordem de Deus a Josué no começo desse livro é: Josué, não saia desse livro. Dele você não se desvia nem para a direita, nem para a... Então todos se lembram, né? Quando Josué decide invadir a terra de Jericó, ele está seguindo exatamente o que o livro manda fazer, né? A orientação para a conquista da terra era enviar espias antes. Essa é uma orientação lá em Deuteronômio, no capítulo 1... Números no capítulo 13, no verso 1. Depois, se vocês quiserem, dê uma olhada lá. Deus, ele manda fazer exatamente isso. Quando for invadir a terra, manda espias. Então Josué, ele estava aqui cegamente seguindo as escrituras. Ele estava obedecendo exatamente o que as escrituras mandavam fazer, né? Então ele envia esses espias. Quando nós lemos aqui no começo do capítulo 2, o que o capítulo 2 ele nos sugere alguma coisa aqui, né? O capítulo 2 ele nos diz que Josué enviou esses homens secretamente. Secretamente. Ou seja, uma missão sigilosa, uma missão, né,
você não, qual que é a última coisa que uma missão secreta, o que não pode acontecer em uma missão secreta? Ela ser revelada, né? Se ela é secreta, ela tem que ficar em segredo. É tão óbvio, né, falar isso, mas olha o que acontece. No verso 2 do capítulo 2, acompanha comigo lá. A notícia chegou ao rei de Jericó. Ou seja, assim que esses espias entram na terra, eles são descobertos. E eles não somente são descobertos, mas eles são descobertos por nada mais, nada menos do que o rei de Jericó. Naquela época, Canaã era constituída por cidades-estados. Então, cada cidade tinha o seu próprio rei, o seu próprio o chefe, né, da cidade. E ninguém menos do que esse homem descobriu a entrada desses dois espias. E aí, uma coisa interessante que nós podemos notar aqui a respeito desses espias. O que nós vemos aqui nesses homens? Um despreparo, né? Como eles estavam despreparados para fazer essa missão. Eles foram chamados para fazer uma missão secreta. 1 minuto depois que eles entram na terra, eles são descobertos. O rei sabe aonde eles estão, quantos eles estão e o motivo pelo qual eles estão. Ou seja, homens completamente despreparados para esse trabalho. E aqui é a primeira lição que eu queria trazer para os irmãos a respeito desse texto. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos assim como esses espias na nossa vida? Quantas vezes nós já não nos sentimos despreparados para algumas coisas que a vida coloca na nossa frente, não é mesmo? Quantas vezes a gente já não olha para a nossa vida e fala assim, olha, eu não estava pronto para isso. Olha, eu vou te falar, quando eu recebi essa notícia que eu compartilhei com os irmãos aqui, essa foi a primeira coisa que eu pensei. Quando a minha esposa falou, Douglas, estou grávida. Eu falei, eu não estou preparado para isso. Eu não me sinto pronto para esse trabalho. Eu não me sinto capaz de fazer isso, né? E quantas vezes a gente não se sente como esses espias, na verdade? Aí a gente vai seguir. E lá no verso 7 a gente vê que fechou-se os portões de Jericó. Agora, aqueles homens despreparados, descobertos, também estavam encurralados. Eles não tinham como sair da cidade. Os muros de Jericó, eles eram gigantescos, né? Eles eram muros com aproximadamente 4 metros de largura, 10 de altura. Casas eram construídas sobre o muro, para vocês terem ideia do tamanho desse muro, né? E agora esses espias, eles estão completamente encurralados. Os portões se fecharam, eles estão escondidos no lugar mais suspeito de Jericó. E eles estão ali de portas fechadas, não tem como sair. E aí, eu trago a segunda lição para a gente meditar nessa manhã. Muitas vezes nós também nos sentimos assim, não é verdade? Quantas vezes a gente se sente encurralado pela vida? É como se a gente não tivesse uma saída do problema do problema que nos encontrou. Não foi nem um problema que a gente foi procurar, do problema que veio até nós. A gente olha e fala, como é que eu saio disso? E a gente se sente encurralado pela vida. A terceira grande lição desse texto, que são, na verdade, aqui nós vemos alguns momentos de tensão, não é? Momentos assim, que esses espias, a gente contando a história aqui, a gente até meio frio, né? Mas eles, sem dúvida, eles deviam estar suando frio naquela situação. E a terceira situação é quando eles ficam completamente expostos. No verso 15, que a gente leu aqui, quando Raabe desce esses homens por uma corda no muro. Se é um muro fino, talvez eles até tinham uma certa segurança, mas os muros de Jericó, a qualquer momento alguém podia simplesmente subir e dar uma espiada aqui, o que os seguranças certamente faziam, e ver os dois cidadãos ali descendo o muro, não é? Então agora as suas fraquezas, as suas fragilidades estavam completamente expostas. Todo mundo podia vê-los ali. E novamente, né, nós encontramos aqui uma semelhança entre nós e esses espias. Quantas vezes nós não sentimos que as nossas fraquezas, que as nossas fragilidades
estão expostas. Parece que todo mundo está vendo que a nossa vida não está boa. Parece que está todo mundo vendo que a nossa vida não está do jeito que a gente gostaria. Né? A gente se sente completamente exposto na nossa vida. Mas apesar das dificuldades, apesar desses momentos de tensão que esses espias passam em Jericó, acontece uma coisa maravilhosa, num cenário mais difícil possível. Esses espias, eles fazem uma aliança com uma prostituta cujo nome era Raabe. E eu quero que você grave muito essa aliança, porque essa aliança foi fruto, primeiro, de uma grande sensibilidade desses homens. Você imagina, a gente ali, esses homens ali naquele momento de tensão, se sentindo despreparados, expostos, encurralados, sem ter escapatória, mas eles tiveram a sensibilidade de, ao alguém falar com eles ali a respeito de Deus, deles fazerem uma aliança com essa mulher. Esses espias, né, certamente, eles não tinham o texto de Timóteo na cabeça deles. Esse texto ainda nem existia, né? Aquele texto. Abra comigo lá em 1 Timóteo, no capítulo 1. 1 Timóteo 1, no verso 5. Abra comigo lá, vamos lá. 1 Timóteo. Eita, com uma mão só aqui tá difícil, espera aí. Encontraram aí? Quem encontrou aí? Pode ler, irmã, pra gente? Somente o verso 5. O alvo da minha instrução é o coração puro, uma consciência boa e uma fé sincera. Paulo está dando aqui instruções a Timóteo a respeito de alguém com um caráter aprovado, alguém confiável, né? Alguém que pode ser um diácono na congregação, alguém que realmente vai ocupar uma posição de confiança. E Raabe, ela tinha exatamente esses requisitos. Ela tinha o coração, a consciência e a fé. Lá em Salmos, né, Salmos 37, nós vamos ver a demonstração de fé. E nós vamos ver como Raabe se encaixa. Mas acima de tudo, eu queria falar com vocês sobre a consciência e o mais importante de tudo, sobre o coração de Raabe. O coração de Raabe. Para a gente decidir, como que a gente decide se alguém tem um coração, não é, bom, justo? Um coração, como dito lá em Tiago, né? Mas antes da gente chegar no coração, quando eu e minha esposa a gente está num momento difícil, quando a gente está numa situação ali, num impasse, a gente sempre para e a gente fala assim: por que tomamos essa decisão? Por que fizemos isso? E aí tem 4 situações que a gente sempre encara. A primeira é quando nós fazemos a coisa certa pelo motivo certo. Então imagine que o pastor Lázaro passou aqui, a carteira do pastor Lázaro caiu. Eu não conheço ele, mas eu vi a carteira dele cair. Eu pego a carteira e imediatamente eu devolvo a carteira para ele. Eu fiz a coisa certa pelo motivo certo, porque eu tenho que devolver, não é minha, né? A segunda, quando nós fazemos a coisa certa, mas pelo motivo errado. O pastor Lázaro derruba a carteira, mas eu dou uma espiada, e eu vejo que tem muitos bichos ali, né? E tá carregada a carteira dele. E aí eu penso assim: eu vou devolver porque quem sabe se eu devolver, ele me dá uma recompensa. A gente fez a coisa certa, mas pelo motivo errado. Segundo, quando nós fazemos a coisa errada pelo motivo certo. E aqui é quando Raabe se encaixa. Porque ela mente, mas
por uma boa causa, para proteger os homens de Deus. É como se o pastor Lázaro passasse e deixasse a carteira cair, e eu vejo que tem um irmão olhando, um irmão não, né? Alguém olhando. E essa pessoa vai pegar a carteira e levar embora. O que eu faço? Eu pego a carteira, eu guardo para mim. Eu peguei, ao invés de devolver, eu guardei a carteira, mas por quê? Eu sei que comigo ela vai estar segura. E no momento certo eu vou devolver. A coisa errada, mas pelo motivo certo. E por último, quando a gente faz a coisa errada pelo motivo errado, a gente sabe disso, né? A gente vai lá, pega a carteira, arranca o dinheiro, depena ela, joga fora e usa o dinheiro e acabou. É quando nós fazemos a coisa errada pelo motivo errado. Raabe, ela mente. Ela faz algo aqui que para nós é considerado pecado. Mas eu não estou encorajando vocês a mentir, né? Veja só, nós estamos falando de uma pagã, de alguém que não tem absolutamente nenhum senso de justiça ou até mesmo integridade, que não tem conhecimento das Escrituras. É uma pagã. Então, tudo que nós conseguimos avaliar de Raabe é o seu coração. E o que nós vemos aqui? Alguém com o coração aberto a Deus. O seu Deus é o Deus acima nos céus e abaixo na terra. Então, quando a Raabe fala isso, ela entra no coração. Com a sua motivação, nós conseguimos julgar a sua consciência. E depois que Jericó é conquistada, Raabe é trazida para dentro do povo de Israel. Ela se torna parte. Ou seja, ela abandona a sua vida de prostituição e decide seguir o povo de Deus. Ela decide ser parte do povo de Deus. E isso faz com que Raabe se torne uma mulher de fé. Agora, para os teólogos, esse texto aqui é um prato cheio, não é? Como nós vemos analogias aqui a respeito de Cristo. Esses espias escondidos 3 dias e 3 noites para fazer a invasão. Eles fazem uma aliança com Raabe e a marca dessa aliança é Raabe colocar um fio de escarlata, aquele fio vermelho sobre a porta, representando a aliança, né? E para nós aqui, o sangue de Cristo, né? Que é hoje a nossa aliança sobre a porta. A promessa de salvação que é feita: se você não nos denunciar nessa missão, agiremos com fidelidade com você. Ou seja, uma promessa de salvação. E depois que Jericó é conquistada, a redenção de Raabe, quando ela é trazida para ser parte do povo de Deus. Como nós vemos Cristo nessa história, não é, meus irmãos? E não somente de maneira aqui supérflua, porque Raabe vem a se tornar parte da genealogia do próprio Cristo, né? Quando Raabe se arrepende, se torna parte, ela se torna descendente ali de Davi, não é? Raabe, lá em Mateus, no capítulo 1, no verso 5, diz: e Salmão gerou de Raabe Boaz, Boaz gerou Ruth, Ruth Obed, Obed gerou Jessé, Jessé Davi. E nós sabemos quem é o filho de Davi, né? Então, Raabe, ela faz uma aliança que na tipologia é Cristo, é a mensagem de Cristo, a gente vê claro como o dia. Mas ela realmente se torna parte disso por ter um coração bom, uma consciência boa, uma fé sem hipocrisia. Então, meus irmãos, como esse texto fala conosco no sentido do trabalho que nós temos que fazer, não é? Eu estava compartilhando com os irmãos na escola dominical ali a respeito da sensibilidade que muitas vezes nós não temos. Nós fazemos esse trabalho em praças públicas, por exemplo, mas hoje nós temos um grande desafio nesse campo de trabalho, porque hoje fazer o evangelismo em praça pública não reúne quase ninguém mais. Nós acreditamos que em função do smartphone, porque hoje por causa do celular ninguém mais está fazendo nada. Está todo mundo sempre fazendo alguma coisa, está todo mundo sempre pensando em alguma coisa, recebendo uma notificação, envolvido em algum projeto, sempre na correria, com pressa, tendo que resolver 1000 coisas em um único dia. Então hoje, acabando meu tempo,
hoje nós não temos tantas pessoas. Quem para ali? O mendigo, ou até mesmo pessoas que já não têm tanto acesso à tecnologia, os mais velhos, né? Então, antigamente, as fotos que a gente tinha de evangelismo em praça pública era aquela coisa lotada. Hoje, já não é mais difícil fazer isso, né? Mas eu me lembro de um tio meu da Assembleia de Deus falando, ele era frentista num posto de gasolina, compartilhei na escola bíblica essa história hoje. Ele contou pra gente uma vez que um rapaz chegou no posto e falou assim: tem um brilho diferente em você, tem algo na sua vida diferente. Nós aqui, né, sabemos que é Cristo, né? Cristo ali mudando o jeito dele de tratar as pessoas, Cristo por meio dele fazendo com que ele, sendo honesto com o seu patrão, sendo justo, se sobressai ele de alguma maneira, tem um brilho novo que o mundo precisa, que o mundo quer, que o mundo deseja. E muitas vezes as pessoas, elas vêm ao nosso encontro só pelo nosso testemunho, mas nós temos que estar como esses espias, sensíveis a essas pessoas. E como tem sido a nossa sensibilidade? Nós temos nos tornado como os outros em função da tecnologia. Nós temos vivido a nossa vida pensando na correria do dia a dia, como se fosse uma lista de tarefas e a gente sai de uma e vai para outra. E nós temos esquecido das pessoas que estão à nossa volta, ou nós temos sido sensíveis a pessoas que estão abertas para o Evangelho de uma maneira impressionante. E somos nós os proclamadores desse Evangelho. Por último, eu queria fazer aqui uma conclusão. A primeira grande lição que eu tirei desse texto, a primeira, foi Josué. Nós nunca vamos nos arrepender de seguir fielmente as Escrituras. Jamais olharemos para trás com arrependimento se nós estivermos obedecendo à risca o que Deus está falando. Mesmo que tudo saia do controle. Eu tenho certeza que Josué, depois da missão, quando viu aqueles dois chegando, certamente ele falou assim: meu Deus, o que vocês fizeram? Mas que confusão! Vocês foram descobertos, todo mundo já sabe o que a gente vai fazer agora. Mas ele estava seguindo as Escrituras. Ele fez o que Deus mandou. E disso ele não se arrependeu, garanto. Então, a primeira grande lição é: custe o que custar, obedeça esse livro. É a palavra de Deus, né? A segunda lição que nós temos que ter é o coração dessa mulher, o coração de Raabe. Não o coração de alguém que até mesmo mente para se safar. Como eu disse, ela é uma pagã. Nós não. Nós sabemos que isso é pecado. Mas o importante aqui é a sensibilidade que essa mulher teve. É a maneira séria como ela olhou para Deus. Na verdade, eu vou dizer uma coisa. Quantos de nós aqui que frequentamos a igreja, a casa de Deus, muitas vezes temos Deus como um detalhe na nossa vida, como um mero detalhe. Para essa mulher, Deus era tudo. Deus iria proteger ela de modo que a cidade inteira não poderia. E ela não disse: estamos com medo dos seus exércitos, estamos com medo da tua força armada, estamos com medo da sua liderança. Ela disse: temos ouvido o que o seu Deus fez aos reis do Amorreu, Seom e Og. O que o seu Deus fez ao tirar vocês do Egito, secando as águas do mar. Ou seja, essa mulher temia alguém. Ela temia Deus. E é o princípio da sabedoria. Seguir trabalhando, cumprindo o que Deus ordenou com fidelidade, com amor, mesmo em meio aos desafios da vida, é essencial. Mas por último, eu queria fazer a aplicação com a lição mais preciosa desse texto. A lição mais preciosa que nós temos desse texto é a fidelidade, é a vida desses espias. Esses espias, eles não sabiam o que realmente eles estavam fazendo, sabiam? Eles sabiam que eles estavam indo ali, na verdade, trazer alguém que no futuro se tornaria
parte da genealogia de Davi. Eles sabiam isso, sim ou não? Não. Eles só foram obedecendo ali a sua liderança. E aqui uma lição preciosa. Se a sua liderança é bíblica, obedeça cegamente. Não questione. Obedeça. O que Deus está olhando é o seu coração. E aqui, esses espias, eles não faziam ideia do que realmente eles estavam fazendo, que era trabalhar para a vinda do próprio Cristo, anos depois. Mas mesmo com as suas limitações, mesmo com a sua incapacidade, eles completaram a carreira. Acima de tudo, eles fizeram o seu papel. Eles se sujeitaram a Deus. Eles foram fiéis, eles obedeceram mesmo sem saber os riscos. Eles permaneceram inabaláveis frente às dificuldades. Como nós temos sido em frente às dificuldades? Nós temos sido inabaláveis. É claro que eu me refiro aqui à nossa fé, não é? E por último, para encerrarmos, a lição mais preciosa. Ninguém sabe o nome desses espias. Ninguém sabe quem eles são, de que tribo, de que família, o nome deles, quantos anos tinham. E talvez esse seja o nosso destino. Talvez ninguém nunca vai saber quem nós fomos. Talvez não seremos famosos. Talvez ninguém vai se lembrar de nós. Talvez seremos citados na história como pessoas incapazes, fracas. Mas sem saber, assim como esses espias, não estaremos trabalhando para a vinda de Cristo, mas trabalhando para a volta dele. Amém? Bom, eu queria orar com vocês nessa manhã. Grande é a seara, poucos são os trabalhadores. E Deus não precisa de trabalhadores ultracapacitados. Ele nos usa apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas incapacidades, dos nossos defeitos. Todos temos defeitos, né? E o Senhor quer usar cada um de nós do jeito que somos, né? Me refiro aqui ao nosso jeito, a como nós agimos ali, não a caráter, obviamente, né? Mas feche os seus olhos e vamos orar, pedindo para que esse Deus nos use no trânsito, pode colocar-se de pé, no banco, no trabalho, na nossa casa, no tratamento com a nossa família, ou até mesmo na nossa igreja, obedecendo a nossa liderança. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, venha sobre nós, encha-nos do teu Espírito e faça de nós, Senhor, homens obedientes como esses espias. Faça com que nós venhamos a te servir com todo o nosso coração, exatamente como o irmão leu aqui ao falar sobre o dízimo. Senhor, que não venhamos a entregar ao Senhor 10% do que temos. Faça com que nós entreguemos, assim como aquela viúva de sua pobreza, tudo o que tem. Que possamos te dar, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, tudo que temos, tudo que somos, até o que não temos, Senhor. Que possamos depositar aos teus pés. E assim, vazios de nós, sem nós, mas que o Senhor entre na nossa vida e conduza-nos até o centro da sua vontade. Pregando em cada esquina, fazendo o que o Senhor faria se o Senhor estivesse aqui agora. Ao sair desse culto, o que o Senhor faria? Certamente, o Senhor pregaria para o irmão que está ali na esquina. O Senhor pregaria para o mendigo sentado na porta da cidade. Que sejamos como o Senhor. Que o Senhor nos use, Pai, para que queiramos ser como o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estou com o stand montado ali, fique à vontade para passar e obter as informações. A minha esposa, ela vende vela aromática, então se alguém quiser, eu trouxe algumas ali, fique à vontade, tá bom? Que Deus os abençoe.